Um bom podcast nasce de 3 coisas: muita conversa, pesquisa e também fatos reais. Na Salve também funciona assim. A Salve é uma marca de dermocosméticos de alta performance. Eles são criados a partir de conversas com a comunidade, inspirados pelas necessidades reais da pele brasileira. E depois de muita pesquisa, essas conversas viram fórmulas que são inovadoras e que são veganas para você usar na sua pele. A Salve é o lugar perfeito para você montar sua rotina de skincare do seu jeito e com resultados que você vai ver. Vai ver em mim, inclusive, porque depois de 38 anos sem usar nenhum cosmético, eu comecei a usar Salve. Quer conhecer mais ou garantir os seus favoritos? Com o cupom SALVEPODCAST você ganha 10% de desconto nas compras no site da Salve que forem acima de R$ 149. Eu vou repetir, o código é SALVEPODCAST e Salve tem 2 L's de lontra, SALLVE e a palavra podcast. É só usar lá no site da Salve. Obrigado, Salve! E eu acho que esse podcast foi uma aposta de que as pessoas estão virando a chavinha, de que as pessoas estão começando a ficar um pouco céticas com rede social, porque é um fenômeno muito recente, faz 10 anos que surgiu e mudou muito e ficou cada vez mais pessoal e as pessoas cada vez mais se televisionando. Bota a mão na consciência e vamos pensar, assim, tá fazendo bem ou tá fazendo mal? Como é que eu posso calibrar essa relação? Imaginava que poderia acontecer, tipo, quem que é essa pessoa Chega uma aleatória? desconhecida na porta da sua casa e você não fala entra, né? Ela falou, Exato, entra. ela falou entra, literalmente, assim, ela me convidou pra entrar. Ela vive uma vida mesmo Anônima. vida comum, assim. E ela tá muito bem. E aí a gente tem essa experiência muito maluca, né? De abrir as redes sociais e aí tá lá o nutricionista, o advogado, o personal trainer. Tá todo mundo jogando esse jogo. Porque todo mundo entendeu que se eu não jogar esse jogo, eu vou ficar de fora. Eu vou morrer de fome, eu possivelmente não vou pagar meu aluguel. Exato. Essa noção de que o público tá sempre presente e até meio atormentador, porque é muita coisa, e porque eu tô colado nessa tela o tempo inteiro, ela é, assim, bastante sufocante, né? E a vergonha é esse afeto sufocante, né? Que faz a gente sentir que, assim, tá tudo errado comigo. Eu sou Chico Felitti e esse é De Saída, a vida fora da internet. Um podcast que encontrou uma das youtubers mais famosas do Brasil anos depois dela ter sumido da internet. E também um documentário que fala sobre a nossa relação com as redes sociais, hoje mais do que nunca. Episódio 4. Chico e Bia, viciados. Vocês já perceberam que esse episódio é um pouco diferente, não é um documentário, é uma conversa. Eu tô aqui com a Beatriz Trevisan, que entrevistou a Juju. Oi, Bia. Oi, Chico. Como você tá? Tô bem. Muito bom falar com você e poder compartilhar nossas experiências, né? O que você achou de eu ter chamado a gente de viciado? Você não sabia do título desse episódio até agora? Né, não sabia. Eu acho engraçado, eu acho difícil a gente aceitar que tem uma relação ruim com a internet, com o celular, com as telas, assim. E você aceitou, né? Porque uma coisa que eu achei muito corajosa da entrevista e que deu um caráter muito humano pra entrevista é que você começou a se abrir também com a Júlia. E tem um momento que você fala, eu não tenho coragem de ver quantas horas por dia eu uso de rede social. Como é que foi isso? É isso, é verdade. Eu não consigo ver, porque eu sei que se eu vir, isso vai me deixar ansiosa por saber quanto tempo eu estou perdendo com o celular e com as redes sociais. Daí você joga pra debaixo do tapete, você finge que não Aí eu existe. fingi que não existe. Exatamente. E, enfim, falando já um pouquinho da entrevista com ela, se criou um ambiente muito leve, onde ela estava me contando relatos, experiências muito pessoais. Então eu também me senti confortável para me abrir, assim. Uma coisa que eu falei para ela foi que eu nem consigo, não tem como eu chegar lá e falar, eu tenho uma relação super saudável com a internet, ou eu sei quantas horas eu uso o Instagram, o TikTok, é sempre fazendo algo útil. E não é, sabe? Eu já me conformei, acho que há um tempo, há um ano eu ia tentar negar mais. Mas hoje, e muito mais depois da gente ter entrevistado tanta gente falando sobre esse assunto, sobre a relação deles com a internet, ter conversado com a Júlia,
eu assumo e eu sei que a minha relação não é boa. Tá. Assim, eu passo muito tempo vendo coisas que não são úteis e eu sinto a minha vontade de pegar o celular o tempo todo. Tá. E isso que eu achei bonito da entrevista, assim, porque eu acho que realmente, num caso desses, que é uma entrevista, uma conversa, a gente não tá ali pra conseguir uma informação específica, você não precisa que a pessoa diga, cometi o crime ou não cometi o crime, é uma troca. E no fim ficou muito bonito porque foi uma troca e até se criou uma relação entre vocês duas e acho que é isso que faz o encontro bonito, o podcast bonito, porque é uma mulher mais jovem, de 20 e poucos anos, e uma mulher mais velha, de 30 e poucos, que você já admirava e que você teve a oportunidade ali de conversar. Então fazia todo sentido que você também contribuísse para a conversa. Eu acho que isso... Eu sou viciado em internet. Eu sou. Acho que a nossa relação é um pouco diferente. A gente vai falar dela com rede social. Mas eu sou 100% viciado e acho que foi por isso que a gente foi atrás dessa história, né? Foi 1 ano atrás a gente decidiu que a gente queria entrevistar a Juju, descobrir onde ela estava. Mas não só para saber dela, saiu porque te xingaram e você ficou ofendida, ou para contar onde ela tá, que a gente não conta. Mas era para falar de uma coisa maior que é, o que nós estamos fazendo com rede social? E desde então, você abriu o seu aplicativo de quanto tempo de uso você tem de rede social por dia? Eu abri, mas só porque a gente veio seguindo um teste de 30 dias, né, para tentar romper com o seu celular, mudar a sua relação com o celular. Então, o primeiro passo era justamente ver as suas estatísticas. Tá. Então, você foi fazer um rehab, é isso? Eu fiz tipo um rehab, exato. Como é que foi? Baseado no quê, assim? Então, foi baseado naquele livro, né, que a gente até conversou. Deixa eu pegar o nome aqui que eu esqueci. Como romper com o seu celular? Como se distanciar How do to seu Break celular? Up with Your Phone. Ai, que chique, ela fala inglês. Fala inglês. Eu não sei o título em português, mas saiu no Brasil Aqui, esse livro. eu tava procurando justamente o título em português. Celular, como dar um tempo. Uhum. O plano de 30 dias para se livrar da ansiedade e retomar a sua vida. É da Catherine Price. Que foi um livro que vendeu horrores no mundo inteiro, tem muita resenha positiva, tem, sei lá, 300 mil resenhas no Goodreads. Foi publicado no Brasil, mas a gente não encontrou pra vender no Brasil. Ele tá esgotado. A gente só conseguiu em inglês. Ah, foi bom sinal. Eu achei que ele tivesse ido mal e eles tivessem tirado de edição. Tá esgotado. Pois é. Tá. E daí você foi tentar seguir esse plano. Fui tentar seguir. Eu não segui ele certinho, confesso. Eu pulei algumas etapas, principalmente essas etapas de analisar os dados. Tá, mas qual é o número? Você foi lá, o primeiro passo era abrir... Então, o número é, em média, eu não sei se isso é muito ou pouco para os seus parâmetros, mas o meu, eu fiz pelo aplicativo mesmo do iPhone, deram 6 horas de tela diárias. 6 a 7. E aí, quando eu parei, eu apaguei o aplicativo do Instagram para fazer esse teste, porque uma das etapas era, ok... Desculpa, quanto é o seu? 7 horas. Eu acabei de abrir o meu pela primeira vez na minha vida. Minha média de uso diário é 6 horas e 40, mas caiu 75% da semana passada. Ou seja, semana passada eu usava entre 10 e 11 horas por dia de tela no meu dia. Então é praticamente, sei lá, 80% do tempo que eu tô acordado, eu tô numa tela. E foi isso que eu parei pra pensar. Grande parte do tempo que eu estou acordada, eu tô numa tela. E acho que isso daí a gente entra naquele outro papo que a gente vai ter sobre quem trabalha mesmo com a internet. Ou quem se vê obrigado a produzir conteúdo o tempo todo. A blogueirização. A blogueirização. Que, gente, qualquer um, assim, a pessoa é jardineira, não tem nada a ver com a internet, ela se sente obrigada a publicar coisa na internet, porque senão ela não vai conseguir trabalhar com jardinagem. A pessoa é cabeleireira, ela se vê obrigada a fazer vídeo pro TikTok, senão ela não vai conseguir ter cliente. Que acho que é um efeito bem nefasto e bem recente do que tem acontecido, né? Sim, mas no meu caso, assim, né, a gente trabalha com a internet, a gente faz podcast, mas muito do meu trabalho tá na vida real, entrevistar pessoas e ir atrás dessas pessoas, conversar com elas em conversas reais. Então, acho que por isso o meu número é menor, mas eu sei que esse tempo que eu passo, muita parte desse tempo não me faz bem, sabe? Eu vendo coisas que não fazem, tipo, uma entrevista, uma notícia, algum conteúdo nessa palavra que não significa nada, algo de importante pra minha vida. Medonhaça. É só, às vezes, rolando o feed, ou vendo os stories e comparando a minha vida com a vida das outras pessoas. Olha o que essa pessoa fez, olha onde ela foi. Então, eu já tive momentos, por causa dessa minha relação com a internet, de eu me questionar se a minha vida era tão interessante quanto eu achava que era ou não.
Tá. Sabe? Eu não tô fazendo coisas tão legais, eu não tô fazendo coisas tão divertidas. E eu percebi isso quando eu fiquei esse tempo sem o Instagram, com o aplicativo fechado. Aí como é que foi? apagado. Conta o passo a passo aí. Daí você descobriu, você se humilhou, descobriu que você passa 7 horas do seu dia na internet e depois. Aí depois eu não vi mais as estatísticas, falei, não quero ver, deixa ali guardadinho. E eu falei, já vou então apagar o meu aplicativo do Instagram e do TikTok. Essa é uma das dicas, você tem que apagar os aplicativos. Um dos Vamos passos... digerir o livro, já que tá esgotado, vamos dar alguns passos, alguns spoilers do que esse livro sugere que a gente faça. Um desses passos é você apagar os seus aplicativos de rede social. Eu não deixei o WhatsApp, porque, né, eu preciso conversar, questão de trabalho, mas eu já tive uma época na pandemia que eu também fiz esse teste, eu apaguei tudo, assim, fiquei sem WhatsApp, sem Instagram, nunca fui muito do TikTok, nem do Twitter. Daí, se você quiser usar, você tem que ir pro computador. Não é que você saiu dessas redes. Tem que ir pro computador. Você só tirou elas da palma da mão. Exato. E isso eu já vi muita diferença com a relação com o celular, assim, Chico, de... eu consegui estar mais focada num programa de TV que eu tô vendo, numa série, num filme. Porque quando o celular tá do meu lado, e eu sei que o meu acesso ao Instagram e a vida das outras pessoas, essa tal noção de estar atento e sabendo de tudo que tá acontecendo, eu percebo uma vontade muito grande de pegar e olhar, assim. Tanto que os meus pais, o meu namorado, eles falam, tipo, assiste o filme, sabe? Mas é uma delícia, por exemplo, ver Big Brother no Twitter. É só quando eu instalo o Twitter, que eu tenho pavor de... Eu tenho Twitterfobia, mas no Big Brother eu faço questão de assistir no Twitter. Porque parece que é meio um complemento, assim. Parece que o programa não é tão divertido se você não tá vendo as pessoas comentando em tempo real. Sim, porque eu também. O Big Brother é um dos programas que eu vejo em 2 telas. Uhum. E eu baixei de novo o Instagram, depois de uma semana sem estar com ele. Você roubou, então. Eu dei Porque uma isso, roubada. o plano do livro é o quê? Você tem que apagar todos os aplicativos. Apagar todos os aplicativos pra... No primeiro dia, assim. Não, é que eu pulei umas etapas, mas no passeou, 6º dia você apaga os seus aplicativos. Tá. A primeira fase é de você realmente pensar sobre essa sua relação. Então, ler as estatísticas, analisar, comparar. Quanto tempo você estava usando, se era o mesmo que você pensava que usava ou não. Ter essa noção para você realmente entender qual é a sua relação com o celular. Como eu já sei que é ruim, eu falei, vou pular para a parte mais difícil. E aí eu baixei de novo o aplicativo um dia. E, cara, eu percebi instantaneamente o meu comportamento mudar. Do que pro quê? Por exemplo, eu tava vendo um filme, eu não tinha nada pra ver no celular, e eu senti em minha vontade de pegar meu celular só porque ele tava do meu lado. E eu sabendo que eu tinha o Instagram, eu teria pra onde ir pra rolar. Porque eu também não sou do TikTok, então eu já tinha apagado o TikTok, deixei apagado, o Twitter também já tá apagado. Sim. Então esse vício, né? Enfim, aceitar usar essa palavra, ele é muito focado em mim no Instagram. Essa coisa de ficar rolando e vendo os stories. E aí eu lembro que teve até uma hora que eu peguei meu celular e fiquei tipo... Nossa, né? Por que eu tô agindo assim? Não tem necessidade. Uhum. Então... Que é uma coisa, um truque que a Déa Freitas ensinou que eu achei meio genial, que foi trocar um aplicativo pelo outro. Que ela colocou no lugar da tela dela onde ficava o Twitter, ela foi lá e colocou o aplicativo do G1. E daí, quando ela vai lá inconscientemente clicar no Twitter, ela abre o G1 e lê uma notícia. Isso é fantástico. Até porque eu também... Achei bem esperto. Eu me vi fazendo isso. E procurar, abrir o celular, clicar A onde gente tava o sabe Instagram. instintivamente, assim, você não precisa nem pensar. Sua mão, seu dedo vai direto pra ele. Só vai. Tá, mas você falou Exato. agora de ver stories. Acho que eu vou me abrir um pouco, me expor um pouco. Por que minha relação é diferente? Por mais que eu seja viciado, e não tô negando. Oi, meu nome é Chico Felice, eu sou viciado em internet. Eu não sei se é uma questão de idade, eu tô chegando nos 40 anos, ou se é uma questão de hábito mesmo. Eu não vejo story dos outros. Eu tenho uma relação horrorosa com rede social que é que nem uma granada, assim, eu jogo e eu saio correndo. Então eu gosto de contar as minhas idiotices, gosto de fazer minhas coisas, gosto de fazer postagem, mas meu Instagram tem um pau que é até bom pra mim, que ele não atualiza stories. Então, se eu vou ver stories, estão sempre os mesmos na frente das mesmas pessoas. Então, se eu vejo às 7 da manhã, eu vou ver, sei lá, da Bianca Della Fence. Daí, às 7 da noite, tá o mesmo story da Bianca Della Fence seguido da mesma pessoa. E eu não quero nunca consertar esse bug, porque não me interessa, assim. Eu vejo sempre as mesmas pessoas, 3 stories, e acabou, assim. Daí, eu acho que você acaba estando menos exposto, você acaba se comparando menos e você... Sei lá, pra mim serve pra extravasar, assim. Porque como... eu viajo muito a trabalho e vejo muita coisa legal, sou meio para-raio de louco, eu acabo encontrando muita coisa que eu não podia usar em lugar nenhum, sabe? Hoje, por exemplo,
indo pra natação, eu encontrei um carro com um monte de dinossauro de brinquedo em cima. Tipo, isso não é um episódio de podcast, não é nada, mas isso é um story engraçado. Eu vou lá, filmo, publico e sigo a vida, sigo o baile, vou adiante, converso com as pessoas, mas também eu não consumo. E eu não sei se isso é de temperamento, não sei se isso é de idade, eu não sei se isso é de um problema do meu Instagram que acaba me fazendo bem, assim. Então, concordo contigo, assim, acho que virou um mercado de peixe, todas as redes sociais, tá todo mundo gritando. É que nem se fosse o mercadão municipal da sua cidade. Tá a pessoa gritando, Nêspera, R$8. O peixe, ou roubá-lo. Tá todo mundo tentando vender alguma coisa. Pouquíssima gente ainda posta idiotice, porque pra mim rede social é banal, tem que ser banal. Tem que ser, fui almoçar com a minha tia-avó Zumira hoje, uma foto do Espiandorello, que é um restaurante em Jundiaí. É isso, assim, não é... Parece que todo mundo só fala, projeto, ou emprego novo. Virou meio LinkedIn, assim, pra mim ficou chato, assim, vou ser sincero. Eu não tenho mais prazer em ver rede social, mas já não via muito, assim. Eu uso muito mais pra postar e pra falar com gente. Eu amo DM, do que pra ver a pessoa que tá em Mykonos, sabe? Eu nunca me interessei. Você tá em Mykonos com a Anitta. Tipo, o que eu tenho a ver com isso? Assim, vai, minha filha, vai viver sua vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, acho que tem um efeito diferente. Por mais que eu seja muito viciado, tem um efeito que é um pouquinho diferente, que o meu é mais pra falar bobagem e trocar ideia com as pessoas. O Bonfá, que trabalha com a gente, o Otávio Bonfá, inclusive, eu conheci anos atrás na internet. Conheci numa rede social. Então, acho que dá pra conhecer gente interessante que você não conheceria de outro jeito. Mas o problema é a passividade, né? O problema é que é uma ferramenta que é feita e projetada pra você ser passivo. É feita e projetada pra você ficar olhando dos outros e pensando e se comparando, olhando dos outros e querendo comprar alguma coisa pra você chegar perto. E eu queria falar além do seu vício. Não, mas termina. Como tá seu rehab? Assim, em que pé você tá, em que dia você tá e o que aconteceu nesse período? Fazem 11 dias. Eu comecei dia 4 de novembro. E hoje nós estamos gravando dia 15, feriado. Estamos gravando dia 15. Mas só queria comentar também, que também tem a ver de como tá sendo meu rehab, minha relação com a rede social, que é isso que você falou da sua experiência, de você usar mais pra bobeira e só quando você quer postar. Eu acho que é assim que tinha que ser mesmo. Assim que começou. Nasceu. A gente usava Exato. Facebook pra botar 300 fotos de uma formatura horrorosa, fotos horrorosas. A gente não ficava pensando na edição daquela foto, em fazer um vídeo lindo pra contar como que foi aquele evento e todo mundo... É a blogueirização. Parece que todo mundo ficou obrigado a ser blogueiro ou blogueira. É a blogueirização de tudo. Tudo tem que ser agora o ângulo certo, a câmera certa, o corte certo, a transição certa. Tem que ser lindo e tem que viralizar, né? E eu acho que nesse sentido, Chico, talvez o seu consumo, apesar de você ter visto que é maior, é mais saudável que o meu. Porque talvez não afete tanto a sua vida, a sua relação com você mesmo. E acho que no meu caso, em onde... Assim, eu não posto coisa, né? É muito difícil eu postar coisas no feed. Você é muito discreta, você é muito misteriosa. Demoro muito, não é nem misteriosa. Eu amo gente misteriosa, eu morro de inveja de gente misteriosa. Eu morro de inveja de gente que consegue falar. A gente tem o assim, Alan, com as que também trabalha com a câmeras. gente, o nosso produtor, que é tipo lindo e só tem uma foto, sabe? Ele é jovem e ele é lindo, ele não posta nada nunca. E o mistério alimenta, eu não, eu sou fuleiro, assim, eu posto as coisas mais feias, mas eu posto quando eu tô com piriri, sabe? E não quero lidar com isso, assim, pra mim é só gritar no Vale do Eco e sair correndo. O que me cansou também muito na internet, que nem você falou, hoje eu acho chato. Eu vejo que tudo ali é forçado de alguma forma, é feito de alguma forma pra ser perfeito, incrível, e isso me cansa. Eu acho que por isso talvez eu seja muito mais os stories também, que ali as pessoas parecem um pouco mais espontâneas. E daí estão gravando com teleprompter, né? Porque tem gente que tem Exato. aplicativo No fim, de não teleprompter que mostra o que você tem que falar ali, o você texto tá que você tem que falar lendo. e pra fingir naturalidade. Exato, e assim, eu nunca fui de postar coisas no feed, né? Tipo, eu demoro muito, às vezes eu fico 6 meses sem postar nada. Mas ao mesmo tempo também eu me cobro pra isso, de estar mais ativa online, até por questões de trabalho, a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas eu também não posto tanto, porque eu nunca acho que tá bonito o suficiente pra estar nesse lugar. Porque agora tem um sarrafo, né? Precisa estar muito bom pra poder entrar no feed. Tem que estar muito bom. Não pode entrar fuleiro, tem que entrar Exatamente. perfeita. Todo mundo tem que ser perfeita no feed. Então assim, isso me cansa. Até stories, às vezes. Eu penso várias vezes antes de postar um story. Às vezes eu posto story, me arrependo e apago. Assim. Quanto tempo depois, assim? Qual é a vida útil? Cara, tem story que eu apago, tipo, 20 minutos depois, 1 hora depois, eu falo, eu odiei. E você fica Vou lá e pensando apago, nisso? fico Ou te vem um arrepio, pensando você tá andando na rua, te vem nisso. um arrepio e você fala, vou apagar. Exatamente, sabe?
E acho que Mas também é é que muito questão de Você é personalidade. pisciana, né? Eu acho que é muito uma questão de... Enfim, eu acho que como a gente é na vida real, reflete também na vida online, assim. Questões de autoestima, de insegurança, de autoconfiança, a gente também vai ser um pouco disso online. E como na vida real eu já tenho uma questão maior com autoestima, eu vou reproduzir isso no meu perfil, sabe? Eu não vou ser tão confiante pra gravar um vídeo ou pra postar foto, vou postar. Vou pensar várias vezes antes de postar. Por justamente o que você falou, tem um parâmetro agora, né? Tem um nível que você precisa estar para as pessoas gostarem. E acho que isso afeta muito a nossa cabeça, pelo menos a minha, fora da internet também. Então aí, quando eu apaguei o meu aplicativo, eu senti até isso, Chico. Até senti que diminuiu um pouco a minha comparação com as outras pessoas, em saber o que elas estão fazendo o tempo todo. E isso vai estar no nosso dia a dia, né? Story ali. Todos os dias tem gente postando story. Então, o tempo todo vai ter jeito de você se comparar com outras pessoas, com outras vidas. E acho que não tendo isso tão E que não fácil... são outras vidas, né? Na verdade, são recortes muito específicos da vida. Então, não que tudo seja mentira. Ninguém tá aqui pra demonizar a internet, a rede social. Mas você só posta a fatia interessante do seu dia. Às vezes, a fatia interessante do seu dia foram 30 segundos. Só que aqueles 30 segundos vão ser o único registro e vão levar todo mundo a acreditar que sua vida inteira, suas 24 horas foram aqueles 30 segundos. Sim. E é enganar sem enganar. É mentir sem mentir. Tem gente que mente de verdade. Tem gente que vive disso, que mente de verdade. Eu sou amigo, não diria amigo, mas enfim, eu sou próximo de uma influenciadora bem grande, bem grande, assim, milhões e milhões de seguidores, que começou muito pobre. Ela era classe média baixa e começou a fazer sucesso porque ela é muito talentosa, muito astuta, fala muito bem. Ela começou a ganhar dinheiro com a internet. Daí ela entrou numa crise muito grande, que era, se eu mostrar que eu tô ganhando dinheiro, aí eu vou perder o que eu tinha de precioso, as pessoas vão se afastar de mim. E o que essa pessoa faz hoje? E eu não direi o nome dela nem pro Supremo Tribunal Federal. Ela finge que ela continua sendo pobre. Ela mudou para uma casa muito mais barata do que ela poderia pagar. Ela tem 2 empregadas trabalhando na casa dela e ela não mostra as empregadas. Ela finge que ela ainda faz tudo de limpeza, de cozinhar, de lavar e passar roupa, porque ela acha que é isso que faz o público gostar dela. Daí já me pega, me aperta o calo, e daí eu acho que foi o motivo que a gente quis ir atrás da Júlia, quis ir atrás de mais gente que tem relação interessante com a internet para discutir rede social. Porque daí, pra mim, já é mentira deslavada. Daí você tá enganando as pessoas. Não é que você tá postando só, eu fui no CrossFit às 6 da manhã e tô aqui suado e gostoso, vou postar só isso e depois vou pra firma e meu dia vai ser uma merda, mas o que vai ficar registrado é a foto do CrossFit e todo mundo vai achar que minha vida é ótima. Não. Aí é mentira deslavada. E nada contra, essa pessoa, entendo, ela precisa viver, mas, cara, você fingir que você vive uma vida que você não vive e que é de mentira, aí já é um descaminho. Aí já é um baita de um descaminho. Então, acho que é uma das discussões para se ter de rede social é isso, assim, é verdade? Ou é uma fatia fina da realidade de cada um? Ou às vezes é uma mentira, se essa pessoa tem interesse comercial, se essa pessoa vai ganhar dinheiro com isso. Muitas vezes é mentira, e eu acho que esse podcast foi uma aposta de que as pessoas estão virando a chavinha, de que as pessoas estão começando a ficar um pouco céticas com rede social, porque é um fenômeno muito recente, faz 10 anos que surgiu e mudou muito e ficou cada vez mais pessoal e as pessoas cada vez mais se televisionando. Ontem eu vi uma criadora de TikTok que fez 200 horas de live num mês. Essa pessoa se filmou todo dia, 10 horas por dia, transmitiu a vida dela para ganhar... 3 mil reais não é pouco dinheiro. São 2 salários mínimos e um pouquinho, mas... Cara, essa pessoa se filmou por 10 horas por dia, 8 horas por dia, para ganhar 3 mil reais. E acho que isso conversa muito sobre esse fetiche de ser a profissão, assim, criador ou criadora de conteúdo, influencer. É mentira, tem muito pouca gente ganhando dinheiro com isso, pouquíssimas pessoas ganhando muito dinheiro. É que nem jogador de futebol, né? É que nem jogador de futebol. É que nem... Tem 3 pessoas que vão jogar no Barça, eu não sei de futebol. Vão jogar no Corinthians, eu não sei se o Corinthians paga bem, vão jogar no Barça, vão jogar no Paris Saint-Germain e ganham milhões. Enquanto isso, 99,9% das pessoas estão na categoria de base ganhando nada. Comendo no bandejão. E essa é a lógica de criação da internet também. E que não é ruim, não é tipo, é um emprego menor que os outros, pior que os outros. Não é. É digno, tem gente que faz muito bem, tem gente que leva informação pra muita gente. Mas não é essa mina de ouro, cara. Não é serra pelada. É que foi até um dos assuntos
principais, assim, da entrevista, da conversa com a Júlia, que é... Fora da internet eu vou ser feliz, ou fora da internet eu vou ter paz, ou os meus problemas estão todos na internet. E a gente tem muito isso, né? Que também eu me incluo nesse grupo, é um fetiche que eu tinha de achar que, tipo, se eu saísse da internet, minha vida ia virar o folheto da Testemunha de Jeová. Assim, todo mundo feliz e com uma roupa passada, fazendo carinho num tigre numa cachoeira. A gente não vai ter mais ansiedade, acabou nossos problemas. Os problemas estão resolvidos. Até porque eu acho que a gente também tem que tomar esse cuidado, que é o que a gente está tomando de demonizar a internet. A internet é uma Não. grande vilã. Ela falou, eu estou fora da internet, mas eu ouço música, eu compro coisas. Paga a conta, pelo pago amor de Deus. conto, É muito melhor do que na conta. lotérica. Assim, é muito melhor do que ir na caixa do banco e pagar ali na boca do caixa. Melhorou a vida em muitos aspectos, mas talvez tenha chegado a hora da gente pensar em como a gente usa. Não é se a gente usa ou não Exato. usa. Não é tipo, vamos todo mundo virar um náufrago. Não, nem era a ideia, assim. Mas, tipo, não tá na hora de pensar como a gente usa, se a gente deixa a criança usar, como é que isso foi programado para viciar, como é que isso é programado para roubar nossa atenção tá em leilão. Porque acho massa falar disso, de que, cara, não estamos tentando convencer ninguém a sair da internet, sabe? É só mostrar a história da Júlia que é interessante, mostrar outras histórias que são interessantes, mas a internet ajuda muita gente. Assim, esses dias eu vi no Netflix um documentário lindo de chorar, que chama Extraordinária Vida de Berlim. Que é um moço, um jovem que tem uma doença degenerativa ou seja, ele vai perdendo os movimentos do corpo desde criança. Então ele fica numa cadeira de roda desde muito jovem, sei lá, 8, 9 anos, e ele vai definhando. Ele sabe que ele vai morrer porque ele vai perdendo movimento. E daí ele começa a jogar um jogo que chama World of Warcraft. Warcraft, acho. E no Warcraft ele cria um personagem. E ele passa, tipo, 20 horas do dia dele no Warcraft. E lá no Warcraft, porque ele não tem restrição nenhuma, o corpo dele existe, ele faz amigos, ele tem uma namorada e ninguém sabe que ele tem uma doença degenerativa. E as pessoas só descobrem que ele tem... E isso passa anos. Ele cria relações reais, assim. Ele cria relações profundas e reais dentro do jogo, com pessoas de outro país e tal. E as pessoas só descobrem que ele estava sofrendo e tinha uma doença no fim. E é meio bonito porque mostra que transcende, mostra que ele conseguiu viver na internet uma vida que ele não conseguiria viver no mundo real por causa de restrições de saúde. Então, cara, isso é lindo. Eu sugiro muito esse documentário, é de chorar baldes. E é uma coisa linda que só a internet traria. Então, não é tipo, sai agora, deleta tudo, mas bota a mão na consciência e vamos pensar, assim, tá fazendo bem ou tá fazendo mal? Como é que eu posso calibrar essa relação? E é isso, né? A internet aqui a gente não tá pra falar mal, ela é essencial pra nossa vida, pra tudo que a gente faz, pro nosso trabalho, mas tem muitos efeitos ruins, assim, também. Acho que a gente precisa colocar um limite. Igual, a gente conversou com muitas pessoas que não trabalham com internet e se veem presas de alguma forma, obrigadas a estar online, a publicar, fazer vídeo, divulgar o seu sabe? trabalho. A médica que tira pedra no rim, faz médica. cirurgia de pedra no rim e fala, cara, eu não gosto. Esse depoimento dela me pegou muito. Eu não gosto, não é pra mim, mas se eu não te fizer isso, eu não tenho mais paciente. Daí você vê que teve uma blogueirização, sim, que muita gente, cada vez mais gente, precisa ser blogueira. E talvez isso cresça cada vez mais. É muito assustador pensar que a pessoa vai procurar médica no Instagram. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim, não tem Não nada é a pra ver. isso. Não é pra isso, talvez, sabe? O que aconteceu com recomendação, sabe? O que aconteceu com a lista do plano de saúde? O que aconteceu com a UBS? O que aconteceu com achar um médico que vai te acompanhar a vida inteira, um clínico? Isso tem muito a ver. A gente volta a falar de novo sobre a nossa relação com a imagem também, com o jeito que a gente se vê. Se tudo a gente só acha na internet, nesse perfil, nessa fatia bonita, linda, eu sinto que pra mim isso também me afeta na vida real, assim, sabe? E eu, por exemplo, eu cresci o Instagram surgiu na minha vida quando eu tinha uns 15 anos. É cedo, né? Pra mim já foi adulto e eu ainda peguei no fim, assim. É cedo, Eu já mas tinha 30. eu não acho tão cedo assim, se a gente for ver as Seu crianças... cérebro já tá formado. Já tá formado de alguma forma. Então eu vejo essa diferença de como era antes dos 15, sem um Instagram, só com um MSN, enfim, Orkut, e depois. Como tudo entrou muito nesse parâmetro instagramável mesmo. Se a gente for até ver aqueles... Hoje tem milhares, centenas de perfil no Instagram para recomendar comidas em São Paulo.
e tudo é o melhor restaurante, o melhor café da manhã, o melhor rodízio de não sei o que. Ou tipo, secreto. Eu amo quando eles falam que uma coisa É um bar secreta. secreto. E eles vão no Piolinha, assim, que é um restaurante que existe há apenas 200 anos no mesmo lugar. É super secreto. Pra chamar a atenção das pessoas, precisa ser sempre hiperbólico. Precisa ser sempre o Sempre. melhor, o pior, a opinião mais escrota, a coisa mais polêmica. É o que vai ganhar atração, é o que vai ser mostrado pra mais gente. Enquanto o que é sensato e tá em contexto, Tá de fora. flop total. E Mas aí- enfim, vamos aproveitar o nosso tempo aqui antes do nosso convidado pra falar um pouquinho da entrevista. Me conta desse processo, que foram 6 meses pra encontrar a Júlia. Assim, como é que foi esse périplo? Então, a gente começou, né, justamente falando sobre a nossa relação com a internet. Vamos fazer um podcast sobre pessoas que desistiram da internet de alguma forma. É assim, uma expressão generalizada, mas a intenção era justamente essa, né? Discutir as nossas relações. E a gente pensou, cara, Júlia é a pessoa, o maior expoente disso. De alguém que teve um auge muito alto ali na internet e falou, não quero mais, vou viver minha vida de outra forma. E aí a grande questão era, né? Acho que as duas grandes questões eram achá-la e depois de achar onde ela estava, Tentar que ela falasse. entender que ela poderia não falar. Porque se ela já não está querendo falar, né? Ela já saiu da internet porque ela não quer falar com mais ninguém. E ela tem mais audiência que a gente. Se ela quisesse falar, ela botaria um vídeo no YouTube dela que ia ter 10 milhões de views. Exatamente. Então, esse temor, assim, essa angústia, ela me acompanhou desde o começo. Eu fui tentar encontrá-la, né, 2 vezes na cidadezinha onde ela tá. E Você foi pra Niterói antes ou depois da cidadezinha? Você foi primeiro pra Niterói, que era onde ela tinha crescido e onde tá parte da família dela. E o que você achou lá? na verdade, eu fiz depois pra Niterói. Eu fui entre 2 viagens. Eu fui no prédio, que era onde talvez ela poderia estar, mas não estava lá. Eu consegui até alguns contatos, mas eu acho importante até dizer que a nossa intenção era realmente falar com ela pessoalmente. A gente não queria mandar um e-mail antes pedindo uma entrevista. A gente queria que tivesse esse fator humano, humanizado, de chegar lá, realmente bater palma no portão e se apresentar e falar, eu só tô aqui porque eu quero falar com você, assim, quero te ouvir o que você tiver pra falar. E talvez por isso a entrevista tenha rolado. Se a gente tivesse mandado um e-mail ou conseguido um telefone, ela tivesse só ignorado ou recusado, né? Ela diz isso na entrevista. Exato. Então, eu não acho nem que talvez, eu acho que a entrevista só rolou por causa disso. Porque se tivesse chegado de outra forma, acho que ela não teria nem visto. Boa chance dela não ter nem visto o e-mail, não ter recebido essa mensagem. Mas na verdade a gente não teria publicado nada se ela não tivesse tentado falar. E nós temos direito, assim, não é ofensivo bater na porta de uma pessoa e perguntar, olha, quero te entrevistar. Educadamente, se ela disser não, vira as costas e vai embora. Isso é nosso trabalho, senão o nosso trabalho fica impossível de fazer. Não existe. Também. Mas eu também acho que era importante falar com ela. Era muito importante a gente ouvir dela por que ela tomou essa decisão e como que é essa vida fora da internet. Porque, assim, eu acho que ela é realmente a maior pessoa hoje, dessa nova geração das redes sociais, de internet, que tomou essa decisão. A não ser que o Felipe Neto ou o Whindersson também desliguem o modem de hoje pra amanhã e sumam. Eu acho que ela é a maior. Ela é a Ana Paula Rosa da internet. A gente precisava ouvir dela. E, enfim, nessa primeira vez não rolou, a casa tava vazia. Quando eu voltei... Você ficou lá quanto tempo na cidade? Era uma semana cada ida? Uma semana, cada ida. Não, foi só uma pra dar uma noção, semana. porque acho que isso não transparece no podcast, porque, claro, a história tem que andar e tal, mas, cara, é muito trabalho, é muito tempo. Não, foi bem difícil. É falar com muita gente da cidade. E na com cidade. muita gente. Você disse que a maioria conheceria ou não conhecia ela? Não conhecia ela. Assim, se eu for dizer... Poderia ter gente que, quando eu mostrava a foto, reconhecia a foto, mas não sabia o nome. Ou alguém que sabe o nome, mas, assim... Eu nem cheguei a conversar com essa pessoa, sabe? Mas conhece o nome porque viu ela passar no mercado, assim... ela vive uma vida mesmo... Anônima. Vida comum, assim. E ela tá muito bem. Enfim, tá muito bem com essa outra liberdade, né? Outra forma de vida que ela tá vivendo. É isso, a gente não sabia quando ela ia estar de volta lá, Ou nem se ela voltaria. Exato, uma das questões era, ela pode ter se mudado, Sim. sabe? E de fato ela tem 2 casas, né? De fato ela tem uma casa que é ainda mais afastada, ainda mais difícil de encontrar, que ela passa meio a meio do tempo. Exato. E quando ela me recebeu, assim, de braços muito abertos, assim, ela não se retraiu em nenhum momento.
ela não demonstrou desconfiança em nenhum momento que eu imaginava que poderia acontecer. Tipo, quem que é essa pessoa Chega uma aleatória? desconhecida na porta da sua casa e você não fala entra, né? Ela falou Exato, entra. ela falou entra, literalmente, assim. Ela me convidou pra entrar, me ofereceu café da manhã, a gente teve... Até mesmo antes da gravação da entrevista, a gente teve muitas trocas pessoais, assim, conversas mesmo. Então parecia mesmo que eu estava vendo uma amiga que eu não via há muito tempo. Não, e é muito bonito, porque de verdade é uma troca, assim. Eu queria até reconhecer publicamente a grandeza do que você conseguiu, Bia. Porque é muito difícil. Primeiro, era muito difícil encontrar essa pessoa que não queria ser encontrada. Já era uma tarefa hercúlea ali, impossível. E era uma tarefa hercúlea impossível ao cubo, porque essa pessoa já não queria falar. Ela tinha optado pelo silêncio. Então, só reconhecer, assim, o trabalho excelente que você fez. É um feito e tanto de ter conseguido essa entrevista, porque é muito difícil e a gente não quer que pareça difícil. A gente quer que pareça fácil, faz parte do nosso trabalho. Todo trabalho é muito mais difícil do que visto de fora. Mas eu queria só te agradecer e te parabenizar, porque é um feito e tanto, assim. É uma baita de uma entrevista. É uma entrevista que eu sempre quis fazer na minha vida e você conseguiu. Nossa, muito obrigada. A gente agora começa a chorar. É minha cara. Eu também choro, eu sou super chorão. Não consegui mais nem gravar aqui. Mas acho que vale dizer então isso, assim, que foi uma entrevista super difícil de conseguir, foi uma proeza e tanto, e rendeu, e ficou linda, né? Ficou porque é uma entrevista pouco óbvia, assim, não é a Marília Gabriela perguntando pra ela como é viver com a internet, como é ser uma musa, não, é tipo... Eu sou uma mulher, eu tenho 10 anos a menos que você me influenciou, tem muita honestidade ali, tem uma dose cavalar de honestidade, que pra mim é o que é lindo, sabe? Porque você acaba virando um personagem tanto quanto, e ajuda as pessoas a entenderem também, porque acho que muita gente vai se ver em você. Espero, o podcast ainda não saiu. A gente não sabe o que esperar, né? Mas isso eu pensei que você falou agora, bem no começo do nosso papo, que foi, as pessoas se identificam muito com esse tema. De como é a sua relação com a internet, sobre que também envolve autoestima, comparação, timidez, enfim, vários pontos. E eu acho que foi isso mesmo que aconteceu com a Júlia, né, com a nossa entrevista, que ela virou uma conversa, porque a gente estava ali falando de coisas que a gente se identifica muito. E eu não tava ali, claro, eu tinha um roteiro de perguntas que eu queria fazer, mas eu não tava ali seguindo um roteiro. Eu tava, cara, eu quero te ouvir. Ah, mas você tirou uma casquinha, vai. Eu acho que muita gente pode ter ficado com inveja de... É isso, assim, você Tirei pôde uma casquinha. ganhar uns conselhos da Juju, assim, que foi nossa conselheira e nossa amiga imaginária por muito tempo. Inclusive a minha, que sou velho e sou homem, mas sou bicha, mas foi minha amiga imaginária. E você teve a oportunidade de estar com... Era o que todo mundo queria na época. Era tipo, queria sentar numa mesa de bar e trocar ideia com ela. Você sentou, não numa mesa de bar, você sentou numa mesa de café da manhã com ela e trocou ideia. E acho que era isso mesmo. Eu tava ali pra escutar dela, sabe? Sim. Escutar qualquer coisa, assim. Porque como já era muito difícil de encontrá-la, eu não queria ali, enfim, botar alguma banca, sabe? De jornalista. Sim. Era muito assim, vamos conversar, eu quero te ouvir. E óbvio, eu também tirei essa casquinha, a gente deu muita risada. Ela é uma pessoa muito carismática, né? Ela mesma fala em um momento. Eu nasci, a minha missão na vida é falar. É falar, conversar. Bia, muito obrigado pelo papo. Você fica por aqui. Nós vamos agora receber um convidado que vai tentar ajudar a gente a organizar essas ideias que a gente coletou em campo. Mas antes disso, a gente vai ouvir um pouquinho de outros áudios que a gente não usou na série, que são áudios de pessoas que não trabalham com a internet, mas se veem cada vez mais obrigadas a produzir conteúdo para conseguir viver da profissão delas. A Mariana está prestes a se formar em psicologia e, antes de entrar no mercado de trabalho, ela já ouve sem parar que vai ter que mergulhar nas redes sociais. Oi, Chico, eu tô aqui para compartilhar um pouco do meu processo como formanda de psicologia e agora que eu tô apta a poder começar a atender e divulgar meu trabalho, a única resposta que eu recebo, tanto de professores, supervisores e até mesmo colegas, é de que sim, eu vou precisar fazer perfis em redes sociais e começar a produzir conteúdo para a internet. Acontece que durante esse período do curso eu achei que todos os meus estudos, todo o meu currículo, ele seria, válido o suficiente para que eu não precisasse fazer esse processo. Mas a resposta que eu estou chegando ao longo desses últimos meses é que não há saída. Inclusive meus professores que já atuam no mercado há mais de 30 anos, a grande maioria, eles também estão produzindo conteúdo para a internet. E eu estou começando a chegar em um lugar que não tem muito para onde correr. Luiz Prazin é médico, especialista em unha, pele e cabelo.
E parece que ele já se conformou com a ideia de que a internet é como uma sala de espera do seu consultório. Olha, hoje em dia o cartão de visita do médico, sem dúvida, é o Instagram, né? Não dá mais para contar que os pacientes vão chegar para a gente através de catálogo de convênio ou boca a boca chega muito, mas através de catálogo de convênio ou cartãozinho de visita, como antigamente, eles não chegam. Eu acho que quando alguém precisa de um médico hoje em dia, a primeira coisa que pergunta é qual é o Instagram dele. Então eu acho que hoje em dia, se você quer ser visto, e mais importante, se você quer ser escolhido, você precisa estar presente nas redes. Não tem jeito. E a gente também conversou com uma advogada do interior do Rio Grande do Sul que preferiu não compartilhar o seu nome, mas compartilhou a sua aventura profissional com a internet. Bom, eu sou advogada desde 2010. A minha trajetória profissional ela é marcada por alguns começos e recomeços. E em 2018 eu abri um escritório numa cidade nova, numa cidade bem pequena no interior, e eu precisava chegar até as pessoas que não conheciam o meu trabalho e que não me conheciam. Então veio a pandemia. E em setembro de 2019, quando a gente vivia assim um boom de digital, né, de cursos e coisas que eram feitas exclusivamente online, eu pensei por que não criar uma conta profissional no Instagram. Então, eu acabava perdendo um certo tempo do meu dia fazendo isso, né? Eu acabei produzindo conteúdo por um ano e meio, acho, não chegou a 2 anos, e acabei meio que desativando esse perfil. Esse podcast é para quem mergulha nas histórias e se reconecta com o mundo real. Para quem busca os benefícios de uma vida mais offline. E Off Repelente está com a gente, incentivando você a perceber que os melhores momentos da vida acontecem do lado de fora. Pode parecer difícil se desconectar, mas com Off você fica protegido e livre para explorar o mundo, para criar memórias inesquecíveis. Viva mais offline. Off, os melhores momentos da vida acontecem offline. Saiba mais sobre as iniciativas de Off no link que está na descrição desse episódio. Valeu, Off! E agora, para tentar organizar um pouco as ideias que a gente colheu no campo, a gente recebe um dos maiores nomes da podosfera brasileira. É o André Alves, que é psicanalista e pesquisador. Ele apresenta o podcast Vibes em Análise junto com o Lucas Liddick. E os dois são autores do livro que leva o nome do podcast. André, obrigado por ter vindo. Obrigado, Chico. Tô muito contente de estar aqui, empolgado. Eu tô mais, assim, porque pintou seu nome ouvindo uma coisa que você disse, eu tava te ouvindo no podcast e comecei a urrar dentro do carro quando você começou a dar nome para as coisas que a gente encontrou nesse documentário. Ah, olha só. Porque nosso trabalho é meio caçador-coletor, assim, a gente vai pra floresta e pega uns pássaros e traz os pássaros pra cá, ou enfim, pra onde quer que seja, e daí de repente é como se você tivesse começado a nomear cada pássaro e falar, esse pássaro é tal espécie. Esse pássaro é uma ararinha azul, porque tudo que a gente encontrou na prática e não sabe articular, você conceituava numa fala sua que eu ouvi recentemente, então muito feliz de ter você. Olha só, né? O Vibes e Análise nasceu com esse objetivo. A Float, né? O Instituto Float Vibes que o Lucas e eu a gente tem, nasceu com esse objetivo, né? Dar nome aos sentimentos coletivos que nos tiram do sério. Excelente, sabia que você Nossa, era. E por isso acho que sua né? fatia pesquisadora é a que mais me interessa, porque rede social é um fenômeno muito recente. Parece que existe desde sempre, mas acabou de surgir. Então a ciência está começando a engatilhar e começando a articular nomes para coisas que não existiam até anteontem, né? Daí você vê esses livros coqueluche, esses livros sensações, Nação Dopamina, Geração Ansiosa, que viram best-seller, que todo mundo lê, porque parece meio desbravadores. São as primeiras pessoas que dão nome para aquilo e começam a mostrar dados daquilo. Claro. E falar, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos olhar? Vamos olhar? Acho que a gente olhou nos 3 primeiros episódios do podcast para alguns fenômenos. E o primeiro que eu queria trocar uma ideia sobre é o fetiche da Juju. E aqui eu me coloco, que é eu invejo a pessoa que sai de rede social. Meu sonho de consumo hoje em dia é sair de rede social. E acho que eu não tô sozinho. A gente recebeu muitas mensagens e viu muitas mensagens na internet falando, cara, se um dia eu ficar rico, eu vou fazer exatamente que nem você, sumir.
Quando foi que sumir passou a ser uma coisa desejável, assim? Num universo em que todo mundo quer ser visto. Quando o oposto de ser visto passou a também ser um fetiche. Vou direto no olho da questão, na minha visão, que é quando a gente entendeu que internet não era só um jogo de conexão, mas também uma possibilidade de mobilidade social. Talvez uma das últimas que nos restem, para além do jogo do tigrinho. E elas são casadas, na verdade, né? As Elas duas são irmãs siamesas. As duas são construídas dentro de um cassino cognitivo, né? Pena que os experimentos somos nós. Talvez o maior experimento coletivo da história da humanidade. Agora, acho que você pega num ponto chave da história, que é quem tem o direito de estar fora disso. Quem tem o direito de estar fora do jogo da mega escala, de querer enriquecer através das redes, ou de, pelo menos, estar fora a ponto de não saber tudo o que está acontecendo e que supostamente a gente deveria saber. Porque a gente fala bastante desse assunto há um certo tempo já, mas não é só que o creator ou quem pratica, né, esse jogo da internet virou uma espécie de sujeito mágico do nosso tempo. Mas também todo mundo vai virando meio creator, né? Nesse estágio de depreciação ou mesmo de Precarização de trabalho e tal. Eu ia usar canibalismo, mas Olha, lindo. Eu fui mais neoliberal que você. Foi mais você chique, foi mais, eu achei mais elegante. Não, você Chico. foi mais contundente, assim, eu vou na sua, nesse estágio de canibalismo. É que o tecnoneoliberalismo é o capitalismo terminal, então nesse sentido, assim, vamos para a versão mais, assim, difícil. E aí a gente tem essa experiência muito maluca, né, de abrir as redes sociais e aí tá lá o nutricionista, o advogado, o personal trainer, tá todo mundo jogando esse jogo. Porque todo mundo entendeu que se eu não jogar esse jogo, eu vou ficar de fora. Eu vou morrer de fome, eu possivelmente não vou pagar meu aluguel. Exato. Que foi uma coisa que a gente encontrou. A gente entrevistou, foi muito maluco. Porque depois que a gente conseguiu a entrevista com a Júlia, a gente pensou, tá, como é que a gente vai contar essa história, mas vai tentar ampliar essa história? Como é que a gente vai contar a história dela, mas vamos falar sobre redes sociais em 2024? A gente foi atrás da Déia Freitas, que depende da internet para viver e é uma figura gigantesca, mas teve questões ali com o uso dela de internet e hoje em dia restringiu muito. Hoje em dia ela criou perfis pessoais, dissociou do perfil do podcast Não Inviabilize e contou pra gente que ela tem uma restrição de 2 horas por dia para usar. Ela tem um aplicativo que trava, proíbe. Ela falou, desde então eu parei de perder tempo. Eu vou lá e leio notícia em vez de ficar procurando o que falam de mim na internet, ou enfim, entrando em polêmica de porra nenhuma. Polêmica, meu pai me comprou um sorvete da Bate de Latte, sabe? Eu estou ensinando meu marido a comer brócolis. Essas polêmicas de porra nenhuma que não servem pra nada. É só o fel pelo fel. Parece que as pessoas vão lá pra sentir raiva, pra se enfurecer e discutir sobre uma coisa que não faz sentido nenhum. É discussão de bêbado no bar, na Paulista, na Augusta, às 4 da manhã. Assim, é literalmente entrar num bar às 4 da manhã na Augusta e se meter numa conversa de 2 bêbados, assim, não faz sentido, né? Vila Madalena, final de campeonato de futebol, né? Assim, é uma referência um pouco mais hétero, um pouco mais né? Vila Madalena do que eu daria, mas perfeito. Não sei também o que você apossou de mim, mas... Desceu. Mas veio, né? Sim. É que você chegou no ponto central, assim, pra mim o ponto mais importante do podcast são pessoas que não trabalham com a internet e que estão frustradas e que estão perdendo o sono porque elas estão se vendo obrigadas a produzir conteúdo, essa palavra horrorosa. Putz, aí vamos lá, né? Essa palavra que ela é tão misteriosa, né, Chico? Ela não significa nada. Exato. Ao contrário da informação, que tem um objetivo, talvez, de fazer algum tipo de transformação do nosso pensamento, ou mesmo do entretenimento, a unidade de entretenimento que sempre teve essa intenção de nos relaxar, o conteúdo a gente não sabe muito bem, né? E tem muita gente pensando nessa ideia. Acho que o que você curtiu foi um pedaço do trabalho que a gente empresta de uma mina muito interessante chamada Kate Eichhorn, que é professora de Media Studies Onde mesmo ela é professora? Ela publicou pelo MIT o livro, e é um livro chamado Conteúdo. E ela faz uma arqueologia, né, de como é que essa palavra chegou no lugar que chegou e o que ela significa. Mas dá pra gente pensar que no estado atual, principalmente das mídias sociais, que passaram a virar um sinônimo de internet na cabeça de muitos de nós, o objetivo do conteúdo é escalar e engajar. É manter preso, né? É manter atento. É roubar a atenção. Exato. E aí a gente vai, todo mundo sendo muito direcionado, né, e até valorado conforme a nossa capacidade de produzir engajamento, de manter o outro de alguma forma ligado a isso, assistindo, não desliga de jeito nenhum. E aí,
Como é que a gente vai fazer isso de um jeito que seja euforizante? Que a gente se mantenha numa espécie de abertura do primeiro filme da Lego, né? Tudo é maravilhoso. Everything is awesome. Ou a gente faz isso por uma via muito afirmativa e multissensorial e um pouco histriônica, ou até bastante histérica, né? Em que a gente está o tempo inteiro mais. É muito curioso, né? O feed chama feed, porque de alimento não tem muito, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Feed chama feed. Uhum. Que é o verbo alimentar ou o alimento substantivo. Não vem muita nutrição, né? Vem mais. São microdoses dopamínicas que nos deixam sempre na insatisfação. A gente tá todo mundo tentando matar a sede com refrigerante. Só que a outra forma de fazer isso, que tem se mostrado ainda mais efetiva, é a gente mobilizar dois afetos que são muito primários e muito fundos em todos nós: o medo e o ódio. A gente acabou de ver, Trump foi eleito, né? O que é isso? É medo e ódio mobilizados assim em larga escala de um jeito muito maestral. Né? E aí a gente, por isso, fica tendo essas conversas, esses bate-bocas, né? Parece que a gente tá batendo boca o tempo inteiro. Quando a gente não tá fazendo na internet, a gente tá fazendo sozinho no chuveiro. Né? Devia ter respondido isso. Eu faço isso na rua. Eu fico ensaiando resposta na rua, mas desde criança, desde pré-internet. Então acho que é um desvio de caráter. Não foi a internet que me estragou. Eu nasci com esse CID. Aí mistura tudo, né? A Tracy McMillan Cotton, que é uma socióloga bem interessante, ela escreve esse texto muito incisivo, né? Num livro chamado Thick, em que ela fala que a gente fica tentando ter conversas profundas em meios muito estreitos. E é isso, né? É desenhado desse jeito em que são pedacinhos de informação, são pedacinhos de opinião, e que no final das contas a gente está muito mais interessado no choque, né? No embate, ou no que a gente topa na Float, essa ideia de que não é a economia da atenção, não é a economia da distração, é a economia da tensão. Estamos todos colocados numa arena meio bárbara, muitas vezes, para que a gente consiga viver da treta, né? Sim. E isso é muito interessante de ouvir, porque parece que a mudança da Júlia veio muito com o advento de rede social. Popularização de rede social. Para ela, a internet era ok, a internet era ótima, enquanto ela era um rosto no YouTube. E ela publicava vídeos de 15, 20, 30 minutos. Quem quisesse via, quem não quisesse não via, e meio morria por ali. Claro. Parece que passou a ser um problema ou passou a causar um cansaço quando tudo virou debate o tempo inteiro, que é o que ela diz, assim, tem uma enxurrada de opinião, todo mundo tem opinião sobre tudo e precisa extravasar sua opinião sobre tudo o tempo inteiro, e isso ficou intolerável para ela. Assim. Então, de novo, dando nome para o que a gente encontrou em campo e não é capaz de nomear, assim, talvez seja essa economia da atenção que parou de ser só, eu gosto do que essa jovem fala ou eu não gosto, ressoa comigo ou não ressoa comigo, e eu preciso falar alguma coisa a respeito disso, e quanto mais treteira for a coisa que eu falar, mais gente vai entrar nessa discussão. E aí eu tenho que achar qual que é a falha, né? Qual que é a fissura no discurso? Como é que eu posso destruir? Como é que eu posso detonar? Tá muito nessa gramática, né? A tua primeira pergunta, né? Quando foi que a gente entrou nessa? Quando a gente topou essa gramática obscena, em que a gente implodiu o mundo privado, a gente transformou tudo em público, e a intimidade passou a ser um negócio. Aí a gente tem uma crise de solidão, aí a gente tem muita dificuldade de estabelecer diferença entre as coisas, ou a gente fica muito seduzido pela ideia de quem consegue ter acesso ao privado. Que é a inveja que eu Exato. sinto da Juju e possivelmente outras pessoas. Claro, eu não sei qual é a vida dela, não sei o que ela tá fazendo. Eu não tenho esse acesso. Ela mesma, quando revela, fala, não resolveu minha vida sair da internet. Tem aspectos que estão melhores, mas não achem que, tipo, virou um mar de flores. Não virou um mar de flores. Claro. Que pra mim foi um tapa na cara e acho por isso excelente. Como é que foi esse tapa na cara? Fiquei curioso. Foi porque eu realmente fantasiava. Uma vez eu tava indo gravar um documentário em Campinas, daí na volta de Campinas eu tava passando pelo Serra Azul, que é um shoppingzinho que tem ali de beira de estrada, Sei. na frente do Hopi Hari. E daí eu me peguei fantasiando com alugar um quarto no Serra Azul e morar no Serra Azul por uns tempos sem ninguém me encontrar e sem internet. Eu tava nesse nível de cansaço. A Miranda July até escreveu um livro maravilhoso que chama All Fours, que acho que é de 4 em português, que é exatamente isso. A personagem aluga um quarto num hotel de beira de estrada e começa a morar lá. Só que foi antes de eu ler o livro, então foi só uma coincidência, assim, foi só o espírito dos tempos. E há algum tempo eu venho sonhando com isso, assim. Eu venho sonhando com a solidão e com, tipo, me ficar recluso. Olha só. Então, esse é o
Isso é o pedaço do meu trabalho que mais me interessa mesmo, Chico, assim, que é essa ideia de egos alterados. Em como tudo isso vai produzindo muitas mudanças ou transformações ou efeitos ou empuxos ou impactos em todos nós. No jeito que a gente se identifica, se relaciona, consome. E por aí vai. Porque essa ideia ela é meio absurda, né? Vamos pensar assim... Evelyn Goffman, né? Um sociólogo muito importante. A performance do eu na vida cotidiana. Isso é meio que o mundo contemporâneo de uma forma geral. A gente tem versões de nós para cada contexto da nossa vida, né? A gente apresenta a nossa versão para o médico, que é diferente um pouco da versão que a gente apresenta bêbado na balada, enfim. Só que aí, olha que curioso esse experimento em que a gente vai tentar sustentar uma performance para todo mundo meio que ao mesmo tempo. Mesmo que você não tenha uma grande rede de seguidores, por exemplo, tá lá a sua mãe, os seus amigos, os crushes, o chefe, né? Tudo meio que junto e misturado. E aí, isso que você falou mais no começo dos comentários, das opiniões, é o produto dessa história, que é a explosão do contexto, o colapso do contexto. Em que a gente não tem mais performances contextuais. A gente tenta manter performances que vão ter que abarcar audiências, inclusive cada vez maiores, se a gente estiver interessado no jogo do engajamento. Aí lascou. Porque aí vai ficar muito difícil todo mundo tendo acesso a nós. Aí, sendo bem psicanalista nesse momento, né? O sujeito se forma na coxia, não no palco, necessariamente. A gente precisa desse momento off-topic, né? Desse momento fora um pouco do olhar de todos. Escondido do panóptico, senão a gente está muito exposto. E exposto o tempo inteiro fica insuportável. Por que tantos de nós estamos tão mobilizados pela vergonha e não pela culpa? Porque a vergonha, ela inviabiliza o sujeito inteiro. Né? Assim, eu não acredito que eu fiz isso, logo eu não mereço estar aqui. Clínica de adolescentes é isso que a gente escuta assim, diariamente. Porque vamos pensar, acho que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, né, Chico? Eu tô com 58. Olha só. Mentira, 38. Mas com carinha de 60. Bullying na nossa adolescência era um negócio que hoje é bastante diferente. Né? Bullying na adolescência atual, o que a gente escuta? Quais são os relatos? Ah, todas as pessoas da minha sala de aula me mandam WhatsApp todos os dias falando para me suicidar. Uau. Né? Indo para casos bastante extremos, tô pegando pesado Sim, aqui. claro. Mas essa noção de que o público tá sempre presente e até meio atormentador, porque é muita coisa, e porque eu tô colado nessa tela o tempo inteiro, ela é, assim, bastante sufocante, né? E a vergonha é esse afeto sufocante, né? Que faz a gente sentir que, assim, tá tudo errado comigo, né? Não tem como eu continuar aqui. Então, no final das contas, parece só um jogo de entretenimento, mas tem muito mais coisa implicada nisso, né? Na nossa relação com tudo isso. E aí, a gente sonhar em morar no quarto de beira de estrada para ver se dá um pouco de paz, se acalma um pouco. Ainda mais você que está profundamente mergulhado nisso, né? Nessa história, estudando e pensando e ouvindo as reações das pessoas. Você tem isso também, Bia? Ou foi um lapso aqui? Eu deixei escapar uma Não. coisa completamente constrangedora. Eu já até ia pedir pra comentar mesmo que talvez o meu seja até um pouco mais... Tenho um pouco mais de vergonha de assumir que às vezes eu penso em acontecer alguma coisa leve de saúde pra eu ficar internada, tipo, uma semana. Sem ter que dar satisfação pra ninguém, sem celular, sem rede social. E ao mesmo tempo, eu me sinto muito solitária, algumas vezes, por causa do Instagram, assim. E você falou da vergonha. A vergonha, eu acho que ela tá muito em mim com as minhas redes sociais. Então, se eu vou postar uma foto, eu vou pensar muitas vezes antes de postar aquela foto. Porque ela não tá bonita do jeito que tinha que estar. Ou aquela legenda não tá do jeito que tinha que estar. Stories, eu falei pro Chico um pouco antes, que às vezes eu apago o story que eu postei, eu me arrependo de ter postado. Às vezes não é nem foto minha, às vezes é uma opinião minha, ou uma coisa, vi um filme que eu achei legal, e aí eu quero postar, daí depois eu falo, nada a ver, né? Vou apagar. Mas é Porque medo de julgamento ou você acha que você não banca aquela opinião, ou você não É medo- necessariamente pensa naquilo? Não é que eu não banco, é medo do que as outras pessoas estão pensando, no geral. Mas uma sensação de estar talvez sempre inadequada.
eu acho que a internet, para mim, as redes sociais, em específico, ela me passa muita sensação de inadequação. Que já é uma sensação que eu já tenho fora das redes. E eu acho que as redes aumentam. Então, o que eu queria te perguntar, André, é que você também falou em uma das suas entrevistas que a internet, ela achata as redes sociais achatam as nossas subjetividades. E eu queria saber se isso também é levado para fora das redes, porque às vezes a gente vê as pessoas falando e a gente até mesmo fala, só desliga. Sai do Instagram, sabe? Esse Desliga hate a internet e não vai ler um livro, né? não vai afetar a sua vida real. E muito do hate não afeta mesmo, mas além do hate, essa comparação, esse você ter que estar sempre num ponto muito bom para estar online, né? Isso afeta como afeta a nossa autoestima na vida fora das redes? Bom, se não afetasse, olha o estado das coisas, né? E principalmente das relações. Acho que as relações são o melhor exemplo. As nossas relações passam por isso também, né? O Michel Alcoforado gosta de falar essa frase e eu acho ela bem impactante mesmo, né? Que é, se você não se relaciona com alguém que você conheceu através dos aplicativos, ótimo, mas se prepara, o próximo vai vir daí. Né? É um experimento massivo que é cada vez maior, né? E apesar de ser algo recente, se a gente pensa na grande perspectiva histórica, também é algo que, por exemplo, a Eva Illouz, uma socióloga muito importante, está estudando isso há 20 anos. Sim. Né? Isso que ela chama de uma era das intimidades frias. Essa solidão que você sente não é uma solidão só tua, né? É uma solidão muito partilhada. E aí a gente começa a jogar com essas contradições meio doidas mesmo do nosso tempo, que é como é que tá todo mundo tão conectado e ao mesmo tempo todo mundo tão individual e sozinho. E o achatamento, na minha opinião, está muito relacionado a isso, porque o campo relacional é um campo, para mim, bastante frutífero, né? Clínica de casais também ajuda bastante a gente a pensar nisso, que é: não gostei do que ele disse, bloqueia. Não vou responder. Ghosting, benching, enfim, todos esses sintomas novos, né, que dizem respeito a uma coisa muito simples, que é: não consigo lidar com essa frustração e não estou interessado em elaborar isso junto com o outro. Porque, além de tudo, eu mal tenho tempo para isso. Os laços são feitos de cetim, né? Você corta um laço no momento que você quiser e tá cortado. Perfeito, porque não são laços, são conexões. Uau. Eu li a Geração Ansiosa, que foi esse grande best-seller mundial. O que você achou? Tô completamente achando que o mundo vai acabar. Antes do apocalipse climático vai vir um apocalipse social, causado pelas redes sociais. Que é um livro que fala sobre o impacto da primeira geração que cresceu com rede social e celular na infância, com tela na infância. Nossa. E é muito baseado em dado, e tem esses dados que todo mundo joga. Aumentou 250% o número de tentativa de suicídio entre jovens, desde a popularização de smartphone, rede social e tal. Mas tem uma coisa mais profunda, assim, que é menos digno de manchete, mas que é as pessoas, especificamente os meninos, porque menino, diz no livro, tende a gostar mais de jogo, menina tende a gostar mais de rede social. Tem um recorte de gênero ali que até, enfim, atribuições sociais, assim, ou como a pessoa é criada. Que daí existe uma incapacidade de manter relacionamentos na vida real. Porque a pessoa não é treinada naquilo. O cérebro dela não se desenvolve para aquilo. Ela acha que qualquer conflito é o término da relação e você nunca mais vai falar com a pessoa. Ela é incapaz de falar com um estranho na rua, assim, que é uma coisa que a gente vê também entrevistando molecada, entrevistando Gen Z, assim. Uma dificuldade atroz de ter troca, de parar pra uma pessoa na padaria e falar: desculpa, sabe onde é o Osho? Desculpa, tô com o número errado do estúdio. Aqui é o 64 da Rua Vila Madalena. Não consegui uma incapacidade de viver no mundo real. A gente vai ficando muito acostumado com intimidade, com formas sintéticas de intimidade, né, em que é pouco. Não consegue entregar pra gente o mínimo de preenchimento relacional que a gente precisa. E a gente precisa porque a gente é um animal muito social. A gente precisa interagir com as pessoas na rua, a gente precisa conseguir falar com as pessoas. Não é à toa que a gente escuta tanto sobre esses distúrbios de ansiedades sociais, de uma dificuldade, né? As histórias são muito didáticas, né? Assim, não consigo entrar para fazer a prova do Enem porque tem muita gente lá dentro e não consigo lidar com muita gente. Me dá ansiedade, que é o que você ouve muito, assim. Me prático. Ataca a ansiedade, minha ansiedade me limita. Não vou no show, não vou no jogo, não vou no... Não, peraí, mas não vou na igreja, né? Mas a gente precisa conseguir negociar com essas frustrações e essas experiências de descontentamento que fazem parte do convívio em sociedade. Senão a gente não consegue ter sociedade. O segundo fenômeno, assim, que eu acho que daria para nomear é um certo telaplanismo, Bia. Que assim, a gente vai
achatando não só a nossa subjetividade, mas também a realidade. Que é, vamos pensar juntos, né? Eu vejo o vídeo no TikTok. A faxina em 5 minutos. Muito divertida, a trilha é ótima. Os efeitos, assim, maravilhosos, magníficos. Luz. Perfeito. Fazer a faxina é a coisa mais interessante do mundo. Bom, sábado, vamos lá, dia da faxina. Pega os produtos de limpeza, pega tudo que tem que fazer. E separa 6 ou 7 horas, porque não dá pra fazer em 5 minutos. Exato, é um pouco mais frustrante, né? E não tem podcast que você vai escutar que vai transformar aquilo na melhor experiência do mundo. Ler um livro, mesma coisa. Fazer exercícios físicos, fazer uma dieta, enfim, todas essas várias atividades da nossa rotina, manter uma relação, né? Que são mais fáceis, entre aspas, na tela do que necessariamente na experiência concreta. Então é a realidade que tá errada, não é o corte do TikTok. Mudem. Agora. Tem que ser mais rápido, tem que ser mais fácil, não pode ter fricção, não pode ter tempo jogado fora e vambora. E aí a gente vai se instalando nessa tirania da conveniência, em que se não é tudo muito fácil, muito rápido e muito cômodo, próximo. E por mais que a gente goste de acreditar que o mundo não está necessariamente nessa direção... Mas e aí, num exercício de futurologia, tirando a bola de cristal do bolso agora, existe solução? Então, Chico, eu ganho a vida parecendo esse cavaleiro do apocalipse, né? Que tá sempre vestido de preto, passando de lugar em lugar, dizendo que vai acabar. Distribuindo tapa na cara, é rodízio de tapa na cara. Mas eu sou esperançoso, no sentido da esperança como algo que se pratica. E eu sempre penso que a gente escorregar para as duas pontas do gradiente é armadilha. 2 semanas atrás, né, esse caso muito triste, né, de um adolescente de 14 anos, se eu não me engano, interagindo com o Character AI, né, tipo essa ferramenta que emula personagens, e a Daenerys Targaryen convence, né, ou dá ali o seu argumento final pra, vem viver comigo, e o adolescente tira a própria vida. Uau. Né, e essa história não é única, você conhece isso melhor do que eu, porque você investigou muitas histórias de influenciadores brasileiros, inclusive, né? E a gente vê o potencial destrutivo de algumas dessas coisas, de algum desses empuxos. 8 de janeiro, né? Esse exemplo no Brasil didático, né? A gente vê, a gente assiste, né? Uma horda de tias do Zap entrando dentro de um dos prédios mais importantes do país. E agora, recentemente, um homem vestido de coringa jogando uma bomba na Estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes. Como é que a gente fala sobre isso? Como é que a gente aponta também responsáveis? Porque há uma disparidade de responsabilidade muito grande. Como tudo no nosso estado maravilhoso do tecnoneoliberalismo, é tudo culpa do indivíduo ou do usuário, né? Uhum. E as plataformas são neutras. Mas, como dizem muitos historiadores, não há tecnologia negativa, positiva e muito menos neutra. É como a gente usa ela, é o uso que a gente faz dela. E os interesses que estão por trás. O uso que é feito de nós. Então, eu acredito que tem algumas coisas que a gente tem que mudar radicalmente. Número 1, as plataformas têm poder demais. Número 2, a gente não faz a menor ideia de como esse negócio funciona. A ideia de que ninguém faz a menor noção de como os algoritmos operam, pra mim, ela é absurda. Número 3, como é que a gente vai conseguir criar formas de equalização ou de balanceamento ou de exercícios de comunidade? Como é que a gente consegue atravessar em grupo algumas coisas e não só ficar nesse jogo de eu preciso aprender a usar melhor isso sozinho e se eu não fizer isso ninguém vai me ajudar e ainda vão me julgar e não, peraí. E eu tô lascado, eu vou deixar de ganhar dinheiro e... Exato. Uhum. Não, como é que a gente cria alternativas então? E assim, pra mim a frase de efeito que ela me acompanha todos os dias é: se não nós, quem? Sim. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? A gente vai jogar pra próxima geração? É sacanagem, né? Eles já vão ter que salvar o mundo. Deixa que lide com mais essa. Exato. Eles já estão atribulados, vamos atribular mais um pouco. O livro do Max Fisher é fascinante, né? A Máquina do Caos. Eu não sou apocalíptico que nem Jonathan Crary, alguns acadêmicos que falam assim, tira da tomada que esse negócio vai explodir tudo. Exato, já era. Ou a gente para agora, ou já era. Não topo, porque assim, vamos lá, quantas histórias a gente conhece, quantas pessoas eu já entrevistei, né? Nos trabalhos que a gente faz na Float, que me dizem coisas do tipo, cara, se não fosse o YouTube ou se não fosse o que eu aprendi no TikTok e tal, eu jamais teria aprendido a fazer colar de miçanga, vestido ou bolo de pote, conseguido deixar meu marido e aí finalmente parar, sair daquela relação abusiva, criar minha filha e tal. Tem muitas histórias, né? Assim, se não fosse pelo canal do professor de cursinho, eu não conseguiria ter passado no vestibular que eu sempre sonhei, e eu que sou de uma realidade periférica não teria a menor acesso. Tem histórias maravilhosas, eu concordo contigo.
bom, como é que a gente enaltece e amplifica esse potencial no lugar da gente passar tanto tempo só se sentindo radicalmente inadequado, como você estava falando. Então, no final, a gente pensar que esses interesses estão em jogo e eles estão desenhados para, por exemplo, botar a gente para brigar, né? 2009 é o ano em que cria-se tanto o botão de retweetar quanto o botão de curtir, né? Isso vai sendo amplificado para todas as plataformas e aí a gente entra num jogo de comparação meio maluco e meio cruel. Bom, o que a gente faz para além de... Então a gente vai parar de mostrar quantas curtidas alguém teve. É pouco. Sabe que é pouco. É meio jogar um dedal de água no incêndio. O cara tá pegando fogo, você pega um dedal de água e fala, resolvido, joguei água aqui. Né? Que chega a ser até bonitinho, né? Curioso, assim, porque de tão ingênuo que é. Como é que você vai resolver um problema desse tamanho com uma solução tão pontual e tão única, né? E não uma rede de medidas e uma série de decisões que precisam ser tomadas continuamente para que a gente vá conseguindo atravessar isso juntos, né? Então, não vai ser a empresa XPTO que vai criar a melhor solução. Somos bonzinhos. Ai, mudamos de ideia, gente. Vamos ser bonzinhos. Aí, vamos lá. Quem é dono desses dados? Quem tem acesso a esses dados? É uma vilania tão descarada que a gente pensa, nossa, será que isso é real? É o meme do menininho, né? Is this real life? É real life. É aqui que a gente tá, nesse estágio. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa conseguir se responsabilizar, ou a gente precisa se responsabilizar pelas coisas que a gente fala na internet. Porque na atual configuração do anonimato, o que a gente aprendeu? Que a palavra perdeu o valor. Né? Você fala isso, eu lembro de uma série de posts suas, Nossa, Chico, muito anos atrás, assim, que eu gostava era a regra demais. única da internet, que foi que eu me dei conta de uma maneira muito burra e muito intuitiva que se as pessoas fossem responsabilizadas como elas são na vida real pelo que elas fazem na internet, cara, ia matar 99% dos problemas. Se eu virasse pra você e falasse, sua bichinha, eu ia ser acusado de crime de LGBTQ-fobia. Exato. Ponto. E eu ia ter essa responsabilidade e isso ia me barrar, ia me parar de fazer isso. Acabou. Problema resolvido. Você não entra no ônibus, aponta o dedo na cara de alguém e fala, você é feia. A não ser que você seja um maluco ou uma maluca. Ainda acontece, mas é muito mais raro do que na internet. Claro, e há consequências. Né? Só que eu não acho nada burro, Chico, eu acho muito bom. Acho muito prático isso que você enxergou e muito sensível, no sentido de que a gente tá vivendo esse problema quando a gente fala sobre inadequação ou sobre essas ansiedades sociais. Por que ninguém se tolera mais no Natal e no Ano Novo? Nas festas em família? Porque a palavra perdeu um pouco do valor a ponto de que a gente pratica tanto os nossos afetos mais destrutivos nessa arena digital, chega na reunião de trabalho e quer matar todo mundo. Sim. Né? Ou chega na reunião de família e não tem a menor paciência para escutar nada de ninguém. Mas assim, a má notícia é a gente vai precisar conseguir pactuar, vai precisar criar diálogos possíveis, mas a gente precisa reintegrar o valor da palavra nesse sentido. E lembrar, né, que a palavra tem consequências. Senão a gente está jogando um jogo cada vez mais perigoso mesmo, que aí vou lá, levo a cadeirada, quebrei a costela, posta o laudo, não é isso, o outro usou cocaína. Não, peraí. Maluquice, né? Mas sabe uma coisa que eu acho fascinante, que eu me deparei recentemente? Uma pessoa excelente no mundo real, que era um monstro no Twitter, era horrível. Eu conheci um moço recentemente e ele era ótimo, ele era fascinante. Eu abri a rede social dele... Eu quase saí correndo pelado pela rua Conselheiro Brotero, assim, porque era a pior pessoa que eu já cruzei na minha vida. E era uma dissociação, assim, era um médico e um monstro que não era, e talvez seja isso, assim, talvez seja ele tem um superego ou ele tem alguma coisa na vida real que ele não tem na internet. E daí eu fiquei pensando, qual é o de verdade? Assim, o de verdade é o do Twitter ou o de verdade é o que senta pra tomar café comigo? É Elizabeth Oassu ou o monstro Elisa Su, Elisa Su, né? Nesse exatamente. jogo da Mas substância digital. No Twitter ele era um fake, tinha um perfil Não, era o fake, ou nome era dele, ele era o mesmo? rosto dele. É isso que me deixa... Sim. E tudo era muxoxo, tudo era reclamação, tudo era shade, tudo era... Ai, não é bom. Ui. Falando mal de tudo e de todos o tempo todo. Mas daí você sentava na frente da pessoa e era uma pessoa razoável, sensata e engraçada. Ai, Chico, mas aí é... Bom, a gente vai 3 horas hoje, hein? Espero que vocês estejam preparados, porque é muito assunto bom. Porque olha que interessante, né? Isso eu também acho que tem a ver com um outro negócio que a gente estuda e que a gente acha meio fascinante, que é essa ideia de captura da audiência.
Vamos pensar nesse termo meio clássico, né? Que a gente fala desde os tempos da TV, assim, de que a fulana quer capturar a sua audiência, né? Ou o programa tal quer capturar. Sushi erótico contra o latininho, assim, na década de 90 na televisão aberta. Olha eu que ingênuo, né? Ia no Datena, olha que exemplo muito melhor esse, né? A maior guerra de audiência que já existe no Brasil. Eu quero um dia fazer um documentário sobre isso. Bom, estaremos todos lá assistindo, né? Certeza. Só os Kakura, né? Vai ser um filme só para os 30 a mais. Mas tem um fenômeno um pouco diferente que a gente tá vendo na internet acontecer, que é um pouco do espelho disso. Que é, o creator vai lá, e de novo, pensando que todos nós somos um pouco creators, né? Eu vou pegar esse exemplo que você trouxe, talvez a gente seja meio cancelado depois disso, mas o sujeito, o senhor que vai lá e na vida real ele é muito agradável, mas no Twitter ou no X ele é reclamão. Horrível, não é? Uma pessoa horrível, intragável. Não vamos dourar a pílula. É uma pessoa detestável, abjeta. Quanto de engajamento essa versão mais abjeta dele reúne? Mas muito mais do que se ele elogiasse o que ele acha legal ou se ele fosse contextualizasse as opiniões dele. Até o hate tem que ser o pior hate possível, né? Não basta você só odiar. Você tem que odiar muito alguma coisa. E aí o que essa pessoa descobre? Que esse hate, lapidado, né, assim, muito refinado, escolhido a dedo como vai ser a pessoa mais agradável que possa existir na superfície terrestre, engaja mais. Logo, esse é o drama de muitos creators, né? Vai se enxergando cada vez mais, aspas, obrigado a fazer esse tipo de conteúdo, a ter essa presença digital, a ser essa versão de si mesmo. E aí quem capturou quem, né? Uau. Isso é muito lindo porque também reflete muito uma entrevista que a gente fez com uma jovem, a Vitória, que foi garota capricho. Na época que ser do grupo da galera capricho era uma coisa, a Manu Gavassi tinha acabado de passar por lá. Daí ela tinha, sei lá, 10 mil seguidores, é chamada pra ser e é maravilhoso. E ela vai contando como ela vai se lapidando, como ela vai deixando de ser ela mesma, porque ela passa a precisar que as pessoas gostem dela porque é o dinheiro. A audiência passa a ser o dinheiro que ela ganha do YouTube no fim do mês quando ela tem 17 anos. Então ela fala que ela gravava o mesmo story 400 vezes, com medo de desagradar alguém, com medo de não ser a versão mais afável dela, com medo de... E ela larga a internet também. Mas essa entrevista me pegou fundo porque ela diz com todas as palavras, eu deixei de ser eu. Eu comecei a tentar ser a versão mais agradável, e no caso dela, acho que tem um recorte de gênero também, porque espera-se de uma mulher que ela seja agradável, que ela sorria, que ela esteja bonita, que ela esteja maquiada, que não é exatamente o que se espera de um homem. E que isso ela começou a ter momentos de pânico e largou a internet com, sei lá, 18 anos. Ela teve uma carreira de 10 anos na internet com 20, assim, dos 10 aos 20 anos, e não conseguiu viver com essa pressão. Só que só quando ela conseguiu um emprego CLT, ela conseguiu largar. E a Vitória, ela fala isso em um momento que eu conversava com muita gente, mas eu não tinha nenhuma conexão, eu não olhava no olho dela, sabe? Elas tiravam muito de mim, mas se eu precisasse desabafar com alguma delas, elas não estariam ali, porque elas não existem na minha vida. Então acho que a internet é um pouco isso, né? É isso que a gente chama de intimidade sintética. Né? E isso é uma relação altamente parasocial, né? Que não existe algum tipo de troca aí afetiva. Né? Existe, no final das contas, uma parte que está broadcasting ou que está transmitindo para outra, né? E aí fica complicado, né? Porque é meio absurdo o que eu vou dizer, mas quem cuida da solidão dos criadores, né? Ao mesmo tempo... Agora você vai ser cancelado, até agora você não ia, agora chegou. Parabéns. Tá batendo na porta, você Chegou. conseguiu. Hoje você vai defender blogueira? Mas eu acho curioso, né? Porque a gente tem esses casos todos. Quantos creators a gente já ouviu falar sobre burnout, sobre depressão, sobre essas formas de sofrimento psíquico que são bem presentes, inclusive no nosso país, né? Nosso país, vamos lembrar, a periferia do capital, né? Tudo acontece aqui de um jeito ainda mais desagradável. Tardio, só que muito mais amplificado, né? Demora 5 anos para chegar aqui, mas quando chega é 90% da população. Você junta os diagnósticos de depressão e de ansiedade no Brasil. Diagnosticado que, assim, foi no posto de saúde e ganhou esse atestado, né? A gente tem 1/4 da população brasileira. Né? Uau! 1/4. Isso só depressão ou qualquer... Depressão e ansiedade. Jogou só esses dois. Juntou só esses dois. Você já tem metade da 1/4 da população brasileira. Uau. Ai, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, é claro. Então o que tem, né? É a água, né? Exato. É o flúor que colocaram na água Então, em 1982. Tem alguma coisa no carnaval que espalha para todo o resto dos meses no ano, né? Mas
é assim, todos esses casos, e aí tudo que a gente escuta é as pessoas vão dar um tempo mesmo da internet, elas vão ficar um pouco longe, ou elas precisam sozinhas, ou com as suas próprias redes de apoio, conseguir chegar em algum lugar que elas consigam transformar essa relação. Nessa hora, Chico, eu fico furioso, porque assim, cadê as plataformas nessa Tá jogando hora? a culpa no indivíduo, né? De novo. Cadê as plataformas nessas horas? Né? Cadê aparatos que existam para que a gente consiga dar algum tipo de suporte? Acolhimento, para falar o mínimo. Né? O hate é muito engraçado e muito divertido, mas ele é um caminho meio sem volta. No sentido de que só dá para ir radicalizando. Eu tô muito longe de defender, por exemplo, o Monark, que é um exemplo bastante icônico, né, que a gente tem na nossa paisagem cultural. Olha que ponto chegamos. Mas no atual estado das coisas da internet, não há remissão possível. Né? Não há como esse homem, de alguma forma, entrar em contato com uma versão um pouco menos pior, né, do que ele faz. Então, olha que curioso esse caminho, né? Ele sai do flow e ele vai para algo ainda mais radical. Ainda que é falar mais que é um extremo. exilado político, e é falar que se ele vier pra cá ele vai ser perseguido, e cada vez mais parece marginalizado, ou numa auto-marginalização. Perfeito. Ou numa captura. Sim. Enfim, fui longe. Foi, não, mas eu gostei muito, assim, e eu vejo um reflexo no outro polo, que não é um outro polo, digo, político, mas que é de influenciadora milionária, Virgínia, que tem 30 milhões de seguidores, que cada vez vai ter que ser uma bolsa mais cara do Mimimei, cada vez vai ter que ser um avião mais caro, porque já não faz mais. Uma bolsa da Hermès de 30 mil reais não tem mais o efeito da bolsa de 700 mil reais da Hermès. Não, e aí a gente vê como a gente está doente como sociedade, né? Doente é a palavra, porque é a mesma coisa dos bilionários, né? A gente trata os bilionários como espécies de heróis. De um ponto de vista da saúde mental, e aí sendo bem psicanalista nesse sentido, essa pessoa tá doente. Ela tá doente porque ela tá muito fixada no acúmulo da ostentação, de uma prótese narcísica colocada no dinheiro, pra gente ser mais técnico, assim. Que lindo isso. É nome de romance, assim, do Itamar Vieira Júnior. Prótese narcísica. O fogo. Certo? Queimar a prótese narcísica. Isso, faltou o fogo. Só que a gente trata eles como magos, né? Que tem que ser prefeito da cidade, tem que ser... Sábios que tem que ser seguidos, que tem muito a ensinar e... Ao invés de colocá-los no lugar de essa pessoa precisa talvez de tratamento e a gente precisa prestar bastante atenção que o que tá vindo dali não é necessariamente muito legal, a gente inverte a lógica e entra numa mentalidade de seita e o guru a ser seguido. E aí, por que a gente faz isso? Porque essas pessoas têm um dos maiores sonhos que a gente almeja hoje na psicosfera atual. A mega escala. Então quem alcançou a mega escala é como se tivesse o direito de fazer o que quiser. Pudesse fazer o que quiser. E o único jeito de julgar é através da via do hate e não da gente conseguir pensar que assim, peraí, mas é interessante isso? A bolsa de 700 mil reais faz sentido no atual estado das coisas? Vamos parar pra pensar um pouco? É a história muito engraçada da gente achar que uma geração vai nos salvar, né? Essa foi a narrativa sobre Gen Z durante pelo menos uns 3, 4 anos. Claro, essa geração vai nos salvar assim que elas deixarem de comprar celular e tênis novo no TikTok. Né? Quando isso vai acontecer, adoraria saber. Mas que é, claro, e não dá pra gente terceirizar tudo pro jovem, da mesma forma que o Geração Ansiosa, ele é um pouco... Ele é cataclístico, né? Eu acho ele bem pessimista. E ao mesmo tempo não dá pra gente concentrar isso só na juventude, porque o jovem é a esponja do mundo. Então, se a gente tá falando que o jovem tá mais ansioso, a gente também tá tendo notícias de que a gente também não anda lá muito bem da cabeça, né? Sim. Então, como é que a gente consegue, de novo, articular sistemas ou articular formas, né? É interessante quando a Camila Frender recebe um hate falando que o nariz dela tá assim, ossado, e ela fala, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tô preocupada com você. Vamos ter que pensar? Olha que interessante, né? Assim, ela faz uma função analítica quase de eu não vou para a clínica do confronto, né? Eu não vou tentar um ataque frontal contra você como todo mundo tá fazendo na internet. Eu vou te dizer, olha, vamos para um terceiro lugar em que a gente vai as duas juntas olhar para essa situação e falar assim, faz sentido. Como é que a gente consegue fazer isso em larga escala? Esse é o problema que eu tô interessado. Era isso que eu queria te perguntar. Assim, existe saída individual ou coletiva e o que você sugere que possam ser? Não quero fórmula mágica, porque não existe fórmula mágica, mas
Quais são os caminhos possíveis? Você falou, Só um né? comentário que eu queria fazer, que agora as escolas e até a Lesp, né, o governo de São Paulo, tá considerando proibir celulares em escolas para criança e adolescente. Você acha que é um caminho também? Olha, vamos lá. Vocês avisaram, né, que era bom vir o pesquisador, não o psicanalista, né? Porque o psicanalista dá A gente quis sua resposta. faceta. Não, a gente quis sua faceta que talvez você menos exponha. Então, esse caso dos celulares nas escolas, ele é muito, muito bom, né? Eu tô bem mergulhado nessa história, principalmente porque os relatos clínicos das reuniões de pais nas escolas sobre esse assunto, olha, esse merecia um documentário, hein, gente? Vocês dois que são bons nisso, esse rendia bastante. Por quê? Eu acho isso muito fascinante, porque não dá pra gente achar que a escola vai resolver. Né? Terceirizar isso para a escola é um negócio muito ingrato. Né? A gente precisa de mais aparatos, a gente precisa de mais soluções. É aquela velha história, mas meio absurda, meio clichê, mas ainda assim absurda, né? O governo federal teve muito mais reuniões com as empresas de bets do que necessariamente com as ONGs e com os órgãos de saúde responsáveis pela proteção à adicção. Uhum. Bom, aí, spoiler, Já não diz acaba bem, Uhum. né? Já sabemos onde é que vai parar essa história. Mas eu acredito numa... Né, um dos livros que mais me orienta, que é o livro do Guattari, A Revolução Molecular. A gente precisa conseguir criar vários grupos de várias formas e de várias dimensões para que a gente consiga atravessar isso juntos. Eu não sou o tipo de analista que acredita que a cura está só entre quatro paredes. Precisa de algum tipo de engajamento social e precisa de algum tipo de pactuação com o grupo. Curioso que você tenha usado a palavra engajamento. Olha só. Ó, fiz até minha voz de analista pra você. Ó, vibes analisei você. Análise selvagem chama isso, hein, Chico? No meu caso, completamente selvagem, porque eu nunca estudei. Eu nunca abri um livro do Lacan, então Muita selvagem gente, pra caralho. Assim. como as pessoas escrevem nos nossos comentários, eu sou um psicanalista formado pelo Vibes e Análise. Exatamente. Tirei meu diploma. Mas quais são os grupos que a gente consegue pensar, né? Que a gente consegue... Porque engajamento é essa palavra que foi sequestrada, né? Mas o engajamento tem uma função. Sim. Essa função hoje, ela está sendo exercitada. Ela está sendo exercitada pelas igrejas. A gente tem 1/3 da população brasileira evangélica, não é à toa. E eu tomo muito cuidado antes da gente entrar na chave da demonização, de esse povo é tudo maluco, etc e tal. Porque existe uma função social que as igrejas fazem hoje que nenhuma instituição está conseguindo fazer no nosso país. Que é grupo de apoio, vamos conversar, tá difícil, reparo social, fulano perdeu o emprego, como é que a gente vai ajudar essa pessoa? Criação de comunidade. Exato. O probleminha que a gente está vendo é que, no caso, isso também está sendo amplamente usado como massa de manobra, manipulação, poder, enfim, a lista é vasta, mas né, não quero ser ingênuo ou superficial demais aqui, mas como é que a gente recorre a grupos que consigam fazer a gente atravessar algumas dessas coisas? E acho que isso de alguma forma acontece. Quando a gente vê, por exemplo, tantos grupos do livro, ou mesmo tantas comunidades, ou as pessoas tentando criar o date no grupo de corrida. Mas, claro, isso ainda está restrito a partes muito baixas da população. Né? E aí, letramento midiático, e aí quantas coisas relacionadas à regulamentação, né? E tudo isso vai ficando meio atravancado, né? Porque viver no Brasil é isso, né? A gente caminha, e parece que o carro quebra, e a gente tem que dar uma empurrada, mas aí não consegue. Leva 8 anos pra trocar o pneu. Exato. Ah, gostei. Não faria muito sucesso num tweet, porque é meio complexo demais e tem contexto demais, mas eu me dou por satisfeito. Eu tentei, Chico. Não, tentamos todos. Assim, não estamos aqui para trazer resposta. Graças a Deus, a gente só está aqui para trazer gente falando e não para trazer resposta. Mas olha que é básico, mas também tão raro, né? Tão escasso. Eu penso muito nisso na clínica, que é a nossa gramática afetiva vai ficando meio empobrecida quando a gente só consegue consumir coisas da mesma forma ou do mesmo jeito, sabe? Eu só assisto e só escuto true crime. Bom, primeiro, boa sorte. Segundo, vai chegar uma hora que vai ficar difícil a gente conseguir se relacionar com as pessoas. Trocar ideia com qualquer pessoa. Exato. Bom, preciso diversificar um pouco o tipo de afeto ou de circuito afetivo que eu entro no meu entretenimento, enfim. A mesma coisa na internet, né? A mesma coisa nas nossas relações. A gente não tem o melhor amigo que faz tudo necessariamente com a gente, ou a vida é povoada por amigos que fazem exatamente as mesmas coisas que a gente. A gente precisa de um pouco de variedade.
né, de diferentes tipos de capital social. Né? Um capital que estabelece pontes com pessoas que são diferentes e um capital social ou relações que ofereçam pra gente também irmandade com pessoas que são parecidas. Algo parecido pra gente pensar no nosso consumo internetico, ou o que a gente obtém das mídias sociais, que é sempre o mesmo tipo de conteúdo, a gente tem um problema, ou isso mobiliza na gente o mesmo tipo de afeto, a gente tem um problema. Tem um personagem que você identificou uma vez, Chico, que eu achava muito interessante, que era meio que um hater profissional. Eu gosto muito dele, a gente manteve contato desde então. Ele era fascinante, né? Que é isso, é uma pessoa normal, com uma vida normal, ele chega em casa, ele entra num perfil fake e ele só segue criadores de conteúdo que ele odeia e ele passa de 2 a 3 horas por noite xingando essas pessoas. É o lazer dele, em vez de ver um filme, ele entra e ele vai xingar as pessoas no Instagram que ele detesta. Se a gente dá um experimento de 5 bilhões de pessoas na mão das pessoas, em que todo mundo pode exercitar essa sua função troll, porque é isso, né? A função troll. Acabou o mundo. Bom, aí vai ficar difícil, né? A gente vai votar como trolls, a gente vai comprar como trolls, a gente vai se relacionar como trolls. E aí vamos ligando pontos, assim, né? Sociopsicologia, aula 1. Então, agressões, violência é um negócio que não para de crescer, suicídio é um negócio que não para de crescer, ansiedade é um negócio que não para de crescer, radicalização política é um negócio que não para de crescer. Onde estará o problema? Ou... Eu acredito que o McLuhan estava certo. O meio é a mensagem e o sujeito é a mídia. E a gente hoje incorporou a mídia. Nada hoje parece tão importante na esfera social e cultural quanto o perfil. O perfil nos define. Consequentemente, onde a gente exercita esse perfil também influencia as nossas identificações, as nossas relações. E aí vai todo o beabá de novo. Então... bom, vamos precisar repensar esse negócio, porque tem uma coisa que tá esquisita mesmo no ar. A gente tá sentindo isso. Tudo é urgente, você precisa falar daquilo naquele momento. Mas nada é importante. É tudo desimportante, é tudo uma discussão que você não teria na vida real. Isso é o que a gente nomeia como entretenimento crônico. E presente extremo. Né? É um achatamento, ó lá, Bia, de novo o achatamento, mas é um achatamento temporal, em que a gente não tem mais passado, presente e futuro. A gente só tem o presente imediato, o presente extremo, e o presente iminente. Né? Tá tudo nesse grande presentismo em que a pergunta mais absurda que pode existir é onde você se enxerga daqui a 5 anos, né? Ainda mais se vier do RH. Ainda mais se vier numa entrevista de emprego. Aí pegou. Gente, acho que é isso. Obrigado pela sua consulta gratuita. Saímos eu tô fascinada, assim, te ouvindo. São vários tapas na cara, né? A gente pensa muito... Nossa, em Bia, nós mesmos, eu ainda vinha assim. paisana, assim, achei que eu tava leve hoje, mas não consegui, né? Não, mas a Bia é uma privilegiada, sabe por quê? Porque, primeiro, ela conseguiu a oportunidade de conversar com a Juju por 4 horas, que era uma coisa que é o sonho de muita gente, trocar ideia com a Juju. E agora, uma sessão de análise de graça. Exatamente, pô. E ainda é CLT, Bia. Sai da internet, você não precisa. Eu vou ser cancelada no Twitter. Sai, você não precisa. O tweet vai ser esse, né, assim. A Bia é uma... é muito fácil, né? É muito fácil ser a Bia do jeito que ela também tem acesso, né? Sempre assim, sempre nessa chave, né? Vira para um outro lado. André, muito obrigado. Vai curtir seu feriado. A gente já te fez trabalhar no dia 15 de novembro. Estamos aqui. Muito um prazer te receber. Obrigado, Bia. Obrigada, Chico. Obrigada, André. Muito bom te ouvir. Gente, obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Contem comigo. E com isso a gente fica por aqui. Esse foi De Saída, a vida fora da internet. Um podcast que encontra e conversa com uma das maiores youtubers do Brasil que decidiu sair da internet há 4 anos e meio. Sou Chico Felitti, criador e roteirista. Eu sou Beatriz Trevisan, faço a reportagem e também assino o roteiro. A produção é do Otávio Bonfá e do Alan Batista. A edição de som e a trilha sonora são do Luan Alencar. A arte de capa do podcast é da Catarina Pinhato. E a gerência das redes do podcast é da Domênica Mendes. Obrigado por ter ouvido até aqui e a gente se encontra em breve. Um abraço!